Seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso Introdução Bíblica. Nesta aula nós vamos falar sobre os cânones bíblicos. Então eu quero te convidar a estudar sobre esse tema maravilhoso a respeito das Escrituras Sagradas. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aonde você estiver, curve a sua cabeça se você puder e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia e por esta rica oportunidade de conhecer mais a respeito da Tua Palavra, da formação da Tua Palavra e todas as coisas concernentes ao Teu reino e ao conhecimento do Senhor. Nos eleva, nos inspira, nos ensina aquilo que é útil e necessário para que possamos continuar crescendo e avançando em nosso ministério e em nossa caminhada como filhos e filhas de Deus. Te louvamos e entregamos esse momento em Tuas mãos. Fica conosco e nos dirige em nome de Jesus. Amém. Bem, nós falamos na aula passada sobre como se deu início esse processo de formação das Escrituras Sagradas. Não foi um processo fácil, mas foi um processo muito criterioso, onde começou-se a estabelecer quais livros entrariam na Bíblia ou não. O termo cânon bíblico significa, justamente serve para dizer quais foram os livros que foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo e por isso faz parte da Bíblia como ela é hoje. Nós precisamos entender que não foram os pais da igreja, não foram os concílios que definiram quais seriam os livros que entrariam na Bíblia ou não. Não foram pessoas que decidiram se um livro ou outro seria divinamente inspirado ou não. Nós cremos que a Bíblia ela é o livro de Deus. Por isso, foi o próprio Deus que orquestrou toda a dinâmica, usou pessoas, estabeleceu líderes para que eles, então, inspirados por Deus, pudessem determinar, escolher pouco a pouco, após muitas reuniões, muitos concílios, quais seriam os livros realmente inspirados pelo Espírito Santo e que chegariam às nossas mãos hoje, exatamente como estão. A Bíblia Sagrada, com 66 livros. Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse estudo tão importante. Determinar os cânones, como eu falei, foi um processo, primeiro que aconteceu lá no Antigo Testamento, pelos rabinos, pelos judeus e pelos eruditos da época, né? E depois, na Nova Aliança, ele ocorreu pelos pais da igreja, pelos cristãos primitivos. Mas foi Deus que decidiu quais livros pertenciam ou não às Escrituras Sagradas, né? Então nós vamos ver Deus regendo todo esse processo de seleção dos livros da Bíblia. Em primeiro lugar, nós vamos ver que no Novo Testamento houve mais polêmica para que esses livros fossem escritos. Porém, no Antigo Testamento não teve tanta polêmica. No ano de 250 depois de Cristo, já havia um consenso praticamente absoluto de quais os livros eram parte da Antiga Aliança, eram considerados livros sagrados. Nós vemos o próprio Jesus falando, quando Jesus diz que ele veio para cumprir tudo que havia sido falado a respeito dele na lei, pelos profetas e nos salmos. Então nós já vemos aí Jesus canonizando esses livros, dizendo que eles eram divinamente inspirados. Então, no processo de canonização dos livros do Antigo Testamento, nós não temos grandes polêmicas. Isso aconteceu mais no Novo Testamento. Aí sim a gente começa a ter bastante discussão. Alguns concílios foram necessários para estabelecer, então, o conjunto de livros que fariam parte da Nova Aliança. É claro que nós temos os livros apócrifos, depois a gente vai falar sobre isso, que teve mais discussão ainda sobre os livros apócrifos.
No Novo Testamento, a gente vai vendo ali que a compilação começou logo nos primeiros séculos da igreja. Os primeiros 3 séculos foi sendo discutido quais livros entrariam ou não nesse conjunto aí de livros, né? Desde o princípio, no Novo Testamento, por exemplo, Paulo considerou os escritos de Lucas tão cheios de autoridade quanto os outros evangelhos, né? A gente vê isso lá em 1 Timóteo 5, vemos também em Deuteronômio 25:4, vemos em Lucas 10:7. Pedro reconheceu os livros de Paulo como sendo parte das Escrituras. Vemos isso lá em 2 Pedro 3:15, do 15 ao 16. Alguns dos livros do Novo Testamento circulavam pelas igrejas. A gente vê isso lá em Colossenses 4:16, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 27. Clemente de Roma, ele mencionou pelo menos 8 livros do Novo Testamento, em mais ou menos 95 depois de Cristo. Inácio de Antioquia reconheceu mais ou menos 7 livros, lá no século 115 depois de Cristo, ano 115 depois de Cristo. Policarpo, que foi um discípulo de João, o apóstolo, né, reconheceu 15 livros em 108 depois de Cristo. Mais tarde, Irineu mencionou 21 livros no ano de 185 depois de Cristo. Hipólito reconheceu 22 livros, lá em 170 a 235 depois de Cristo. Os livros do Novo Testamento que provocaram maior polêmica foram os livros de Hebreus, Tiago, Pedro e João. Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João. Agora vamos falar do primeiro cânone do Novo Testamento, Nova Aliança. O primeiro cânone foi o cânone muratoriano, que foi compilado em 170 depois de Cristo. Esse cânone incluiu todos os livros do Novo Testamento, menos o livro de Hebreus, de Tiago e de 3 a João. Já em 363 depois de Cristo, o Concílio de Laodiceia estabeleceu que somente o Antigo Testamento e os apócrifos e os 27 livros do Novo Testamento deveriam ser lidos nas igrejas. O Concílio de Hippo, em 393 depois de Cristo, e o Concílio de Cartagena, em 397 depois de Cristo, também afirmaram a autoridade dos mesmos livros, né, dos 27 livros do Novo Testamento. Esses concílios se basearam em algo importante, como critério para estabelecer quais seriam os livros inspirados ou não. Vamos lá, se você quiser anotar, é uma boa, porque não foi de qualquer maneira que esses livros foram sacramentados, oficializados, formalizados como sendo os livros inspirados por Deus. Tivemos ali muitos requisitos e muitas regras. A primeira delas, regra para estabelecer se um livro seria incluído na Bíblia Sagrada ou não. Primeiro deles, o autor do livro deveria ser um apóstolo ou alguém que teve ligação íntima com um dos apóstolos. Então, o escritor do livro deveria ser ou um apóstolo ou alguém que tinha íntima relação com os apóstolos. Então, esse foi o primeiro critério. O segundo critério, se o livro é aceito pelo corpo de Cristo, né, pela igreja primitiva como um todo, né, se ele era aceito pela igreja primitiva, a igreja que Jesus deixou. Então, se esse livro era amplamente aceito, né, totalmente aceito pela igreja primitiva, então esse livro seria formalizado. O terceiro requisito, o conteúdo de cada um desses escritos, desses livros, ele deveria ter uma consistência doutrinária e de ensino ortodoxo. Como assim? O conteúdo devia estar de acordo com os demais livros que eram aceitos. Por exemplo, o conteúdo teria que estar de acordo com a antiga aliança. Não poderia haver contradição
não poderia bater de frente com aquilo que está lá na antiga aliança, por exemplo. Então, teria que ter uma harmonia perfeita. Então, nós vemos, e também teria que estar de acordo com o ensino dos apóstolos e com aquilo que era ortodoxo. O que é ortodoxo? É aquilo que está de acordo com a doutrina, está de acordo com os princípios e com a prática de fé da igreja. Então, você vê que não era qualquer livro que passaria nesse filtro, nesse critério, não é? E em quarto, o livro que seria considerado inspirado, ele teria que ter prova de alta moral, de valores espirituais relevantes e que refletiriam a obra do Espírito Santo. Então não bastava ter uma narrativa histórica, uma narrativa poética, mas tinha que ser algo de relevância espiritual, né, de ensino, de valores espirituais que pudessem estar ali refletindo a obra que o Espírito Santo faz na vida de cada um daqueles que forem ler aquele escrito, aquele texto. Então nós vemos aí que os critérios existiam e eram critérios fortes, bem rigorosos, né, para estabelecer os livros que entrariam na Bíblia. Agora, é importante a gente entender que não é a igreja, nem os apóstolos que determinam o cânone, né? Nenhum concílio primitivo, embora tenha tido todos esses concílios e outros mais, concílios importantes, não foram os concílios que determinaram, mas foi Deus, unicamente Deus, que determinou quais os livros pertenceriam à Bíblia ou não. Porque a Bíblia, nós consideramos, né? Nós cristãos consideramos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, o próprio Deus, ele determinou quais livros entrariam. Ele apenas usou os seus discípulos, usou os seus filhos e filhas, os seus líderes, para estabelecer aquilo que ele mesmo já havia decidido. Primeiro, a Bíblia Sagrada, ela nasceu no coração de Deus. Ela foi organizada e estipulada por Deus. E ele então usou pessoas inspiradas pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, para então formalizar e decidir quais livros entrariam na sua obra. Deus, na sua soberania, e apesar de toda a nossa limitação humana, apesar da nossa ignorância, né, ele levou a igreja primitiva ao conhecimento desses livros que ele mesmo tinha inspirado. Vamos falar um pouco dos livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles tiveram um pouco de polêmica. Por quê? Nós cremos que a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, né? Os 27 do Novo Testamento e os 39 do Antigo Testamento. Mas a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, elas acreditam que outros livros devem entrar nesse conjunto de livros considerados canônicos. Esses livros que a Igreja Católica considera como oficiais e nós não, ou seja, são aqueles livros apócrifos que fazem parte da Bíblia Católica e não fazem parte da Bíblia Protestante. São poucos, não são muito, né? São 7 livros, vamos a eles? Se você quiser anotar, esses livros são o livro de Tobias, o livro de Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiastes tem na nossa Bíblia, é Eclesiástico, o livro de Sabedoria de Salomão e o livro de Baruque, ou seja, são 7 livros, não é isso? Ó? Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque, 7 livros. Esses 7 livros são considerados pela Igreja Católica livros sagrados e estão na Bíblia Católica. Já os protestantes consideram que esses livros não são relevantes, espiritualmente falando, para fazerem parte da nossa Bíblia. São livros históricos que até são fontes de pesquisas, são fontes de estudo, mas não entraram dentro desse critério que eu acabei de falar, para serem considerados
livros sagrados, livros divinamente inspirados por Deus e com um conteúdo relevante espiritual e que está de acordo com toda a doutrina bíblica. Então, por isso, eles não entraram na Bíblia protestante. Até hoje existe essa polêmica, né? Mas isso não muda em nada o conteúdo para nós. E não muda mesmo para os católicos também, porque o conteúdo da palavra de Deus, de todos os outros, né, 66 livros, são suficientes para estruturar, fundamentar a nossa fé em Deus e em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos o Concílio de Nicéia, que foi um concílio muito importante, né, que aconteceu lá em 325 depois de Cristo, mas ele não falou exatamente, diretamente, sobre os cânones bíblicos, mas ele foi fundamental para estabelecer algumas doutrinas da igreja cristã, né? Então, ele foi fundamental. Ele tratou, por exemplo, da questão da Trindade, reafirmando que Jesus Cristo é Deus, falando sobre a substância de Jesus Cristo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso foi estabelecido, formalizado com mais força, ficou firmado nesse concílio. Nesse concílio também foi falado sobre o batismo, a questão do batismo, a força, a intenção do batismo. Então foi um concílio importante. Esse concílio também tratou sobre a data da Páscoa, a data que seria comemorada a Páscoa. Então foi um concílio bem relevante, né, em relação à doutrina cristã e nos ajudou então a também estabelecer os cânones bíblicos de maneira indireta, mas foi muito importante, né? Embora não tenha falado diretamente sobre o tema, ele estabeleceu bases e normas para que então os cânones fossem estabelecidos. Eu gostaria de terminar essa aula falando sobre um versículo fundamental, um versículo que fala sobre a veracidade das Escrituras Sagradas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! É assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus usou pessoas, homens, para estabelecer aquilo que ele já tinha em seu coração, porque Deus é soberano e a palavra de Deus, como nós chamamos, ela foi gerada e confirmada por Deus. Nós tivemos, dentro dos livros apócrifos, nós tivemos também outros livros no Novo Testamento que foram escritos, mas que não foram considerados pelos pais da igreja como livros inspirados por Deus. E por isso, eles não constam para nós como sendo parte da Bíblia Sagrada. Eu espero que você tenha gostado dessa breve aula a respeito da formação da Bíblia. Continue estudando sobre esse tema, se aprofunde nesse tema e nós vamos continuar também estudando outros itens importantes, outros temas relevantes sobre a formação e sobre o conteúdo da Palavra de Deus. Se você foi abençoado, se você curtiu, dê um like aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe, né, mostre que você gostou, para que a gente continue produzindo conteúdos importantes para a nossa fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.